Bom dia, igreja. Espero que todo mundo esteja bem nesse domingo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que já foi abordado outras vezes na igreja, mas a gente entende que esse tempo, esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, é um momento assim importante, adequado, muito oportuno para poder voltar mais uma vez para falar sobre esse tema. E esse tema é o templo e a casa de Deus, ou o templo como a morada de Deus. Já foi debatido esse tema, mas hoje, mais do que nunca, é muito importante a gente ter o entendimento, a consciência, dessa ideia, desse entendimento, para que a gente possa não perder o foco, não perder de vista, a presença de Deus, porque nós não estamos nos reunindo hoje em um lugar que nós chamamos de templo. Então, espero que você acompanhe esse vídeo. Nós vamos estar dividindo, para não ficar muito extenso. Então, eu queria que você acompanhasse todos eles, para poder, na conclusão, você ter um entendimento, de o que é realmente a morada de Deus, o que é realmente o templo de Deus, a casa de Deus, o lugar onde Deus habita. Por que isso, irmãos? Porque é muito comum a gente ouvir hoje os cristãos chamarem o prédio que a gente se reúne como a casa de Deus ou a casa do Senhor. Talvez hoje nem tanto, mas alguns anos atrás, as pessoas quando entravam ali no chamado templo, elas tinham assim, demonstravam uma irreverência muito grande. Elas não podiam conversar naquele local, não podiam rir naquele lugar, não poderiam olhar para trás no momento do culto, porque isso tudo seria caracterizado como uma falta de reverência a Deus, porque você estava na casa de Deus, você estava em um lugar sagrado, em um lugar santo. E dessa maneira, é como se você, ao entrar pelas portas do templo, é como se você estivesse entrando na presença de Deus, como se Deus estivesse habitando, morando naquele lugar, e aí então você entraria na casa dele, e você então teria que ter reverência na casa dele, como você tem reverência quando entra na casa de alguém. E essa é a ideia, que ainda está na mente de muitos cristãos, que veem ainda, aquele local que a gente se reúne como sendo a casa de Deus, como sendo a habitação, como sendo a morada de Deus. Então, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre isso, para podermos entender melhor essa ideia, de casa, de morada de Deus. Primeiro, irmãos, que a presença de Deus entre os homens, ela pode ser vista, pode ser observada em toda a Bíblia. Deus, ele sempre buscou se relacionar com o ser humano. Ele sempre buscou uma relação, uma comunicação com o ser humano. Porque Deus é um ser relacional. E ele criou também a humanidade com essa característica. Por isso, nós também somos seres relacionais. Ninguém vive sozinho, ninguém vive por si mesmo e para si mesmo. A gente sempre tem que se relacionar com alguém. E Deus, então, para transmitir a ideia da sua presença no mundo, a sua presença entre os homens, principalmente entre o povo que ele escolheu, a princípio, que era o povo judeu, ele determinou a construção de um tabernáculo, uma tenda, onde ali se manifestaria a sua presença. Portanto, ali seria um lugar sagrado. Porém, antes de falar sobre isso, vamos entender um pouquinho o conceito, a ideia da morada de Deus. A gente precisa entender que a revelação de Deus, ela ocorreu de maneira progressiva. Porque o povo não estava preparado para receber toda a revelação de uma só vez. Por isso, Deus foi se revelando, foi se manifestando aos poucos através da história. Durante o período da lei, muitos rituais, muitos costumes, muitos objetos e locais sagrados foram estabelecidos.
porém os mesmos eram transitórios. E, portanto, no decorrer da evolução, da revelação, eles foram perdendo a sua eficácia. Então, era algo que era transitório, cumpriu o propósito e deixou de existir. E a gente encontra na história do judaísmo muitos desses elementos, né, que nós chamamos de tipos. O que é um tipo? O tipo é um símbolo que representa uma realidade que ainda está por vir. Eu vou repetir, né? O tipo é um símbolo que representa uma realidade que está por vir. Uma vez que a realidade simbolizada pelo tipo já veio, já surgiu, então o tipo ele cumpriu o seu propósito e, portanto, não é mais necessário. Porém, né, apesar disso, desses tipos, eles terem perdido sua validade, muitos cristãos ainda hoje continuam acreditando neles como se eles ainda estivessem em vigor. É o que acontece com a ideia do templo como sendo a casa de Deus. Foi algo transitório, algo que cumpriu o seu propósito, mas perdeu a sua validade. Porém, muitos cristãos, por falta de entendimento dessa revelação, né, progressiva de Deus, eles ainda ficam no passado, ainda não conseguiram entender o desfecho dessa revelação e ainda continuam chamando, né, e crendo que aquele lugar, né, o templo, é a casa, é a morada de Deus. Então a gente gostaria de, nesse estudo, estar mostrando a evolução, né, da ideia do templo como sendo a casa de Deus. Como nós falamos inicialmente, Deus sempre buscou se relacionar com a humanidade. Lá em Gênesis, Deus se manifestava a Adão e Eva, se relacionava com eles ali no jardim do Éden. E os textos bíblicos não narram um relacionamento direto e simples, sem necessidade de cerimônia religiosa, sem a ideia de um objeto sagrado, sem a ideia de um lugar sagrado. Aparentemente, né, pelo que o texto mostra, era um relacionamento muito direto, muito simples, muito pessoal. Ou seja, não havia nada de ritual, de cerimônia, como a gente vê nos dias de hoje. Porém, após a entrada do pecado no mundo, né, algumas mudanças começaram a acontecer. E aí passou-se a utilizar um lugar determinado, né, um lugar sagrado, e um ritual, que é o oferecimento de um sacrifício, uma oferta, para poder ter esse relacionamento com Deus, né? Antes, a gente vê que era pessoal, era direto. Depois do pecado, entra então um lugar especial e entra um ritual, um sacrifício, uma oferta que deveria ser oferecida para que esse relacionamento acontecesse. E talvez a construção, né, de altares na era patriarcal tenha sido o início dessa ideia da presença de Deus em um determinado local, em um local restrito. E qual era então a finalidade do altar? O altar tinha algumas finalidades. O primeiro deles era oferecer sacrifícios a Deus. O primeiro ato, né, de culto, de adoração, de sacrifício que a gente encontra na Bíblia, a gente vê lá em Abel e Caim. Os dois ofereceram sacrifícios a Deus, sendo que o de Abel foi aceito e o de Caim não. O texto não diz, né, se a oferta foi solicitada por Deus, se Deus pediu aquela oferta, ou se eles voluntariamente decidiram fazer essa oferta a Deus. O texto não é claro quanto a isso, né? Não aparece dizendo que Deus pediu a oferta, mas eles dizem que eles ofereceram a Deus esses sacrifícios. Se partiu do coração deles ou se Deus pediu, nós não sabemos dizer com certeza. E também não sabemos se eles edificaram um altar para poder oferecer esse sacrifício. Possivelmente isso tenha acontecido. Eles tenham construído, edificado ali um altar para poder, sobre o altar, oferecer o sacrifício. Isso se encontra lá, né, no capítulo 4 de Gênesis.
E após isso nós encontramos também Noé, que após sair, né, da arca, depois do dilúvio, ele edificou ali um altar e ofereceu animais e aves como sacrifícios a Deus, né? O qual diz Deus que ele recebeu o sacrifício e prometeu não amaldiçoar mais a terra por causa do homem. Isso também se encontra lá em Gênesis. E depois Josué também edificou um altar, né, no Monte Ebal, onde foram oferecidos também holocaustos e sacrifícios ao Senhor. O altar também servia para marcar o lugar do encontro com Deus, né? Parece que o texto aponta para isso. Eles queriam marcar o lugar onde eles tiveram um encontro com Deus. Abraão, ele construiu altares a Deus, né? Em alguns textos de Gênesis diz isso. E nesse caso, os altares aparentemente eram utilizados para prestar culto a Deus e também para demarcar ali o local onde o Abraão teve o encontro com Deus. E naquele lugar ali, ele construiu o altar, ofereceu sacrifícios a Deus, mas também tinha como objetivo mostrar que Deus apareceu, ou Deus se manifestou, né, ali a Abraão. Nós também não sabemos como é que Deus se manifestou a eles. Se Abraão viu alguma forma, se Abraão apenas na sua mente teve esse entendimento da conversa com Deus, mas Deus se comunicou. E como falamos no início, ele é relacional. Então, Abraão teve esse encontro com Deus e ele marcou ali o lugar com o altar. E Jacó também, quando estava fugindo, né, do seu irmão Esaú, após ele ter ali um sonho, ele pôs ali uma pedra, derramou azeite e disse que aquela pedra ali seria a casa de Deus, seria o lugar da casa de Deus. E depois ele edificou ao altar e deu o nome de o Deus de Israel, simbolizando também, dando a entender também que Deus estava naquele lugar, que ele se encontrou com Deus naquele local ali. E nós vemos então, né, outras situações de pessoas edificando altares a Deus. Jacó, mais uma vez, né, após ungir aquela pedra ali, a gente percebe que ele queria também demarcar que Deus estava naquele lugar. Tanto é que ele chama de Betel, casa de Deus. Ou seja, Deus estava ali naquele lugar. E por isso ele marca aquele lugar com um altar. O altar também seria para servir de testemunho da aliança feita por Deus. Também em Gênesis, após Deus ter falado com Abraão e feito promessas a ele, Abraão edifica ali também um altar ao Senhor, para demarcar a presença de Deus e marcar também a promessa que Deus havia feito a ele. Moisés também edificou o altar e deu o nome dele de o Senhor é a minha bandeira, né? Geralmente o altar, ele recebia um nome de acordo com o relacionamento que a pessoa tinha com Deus, com a promessa, com o livramento, aquilo que Deus havia feito, eles dão àquele altar um nome, que também servia como esse memorial. Então, o objetivo também do altar, nesse caso, era um memorial de que Deus havia feito uma promessa e que essa promessa, então, iria se cumprir. Moisés também edifica outro altar com o propósito de servir de memorial, mais uma vez, né, quando o povo declara que iria obedecer a palavra do Senhor. Então, ele edifica o altar para mostrar para o povo e para Deus que eles tinham feito uma promessa e que eles deveriam, então, cumprir essa promessa. E aquele altar seria, então, a testemunha de que aquela promessa foi feita e que ela, então, deveria se cumprir. Então, como nós podemos observar, né, aqui nesse início, a gente percebe que o altar tenha sido talvez o ponto-chave, o ponto inicial para marcar, né, essa ideia da presença de Deus em um determinado lugar, para ser aquele lugar ali um local de culto, um lugar de oferecimento de sacrifícios, de ofertas a Deus, e também uma espécie de memorial, para que pudesse se lembrar das promessas que Deus havia feito ao homem. E assim eles confiariam, né, que olhando para aquele memorial,
que aquela promessa que Deus havia feito, ela iria se cumprir. Então essa é a parte, né, básica dessa ideia. Parece que a ideia ela começa aqui e depois ela vai, com o passar do tempo, evoluindo, até chegar ao Novo Testamento, até chegar aos nossos dias. Então, eu queria deixar, né, nesse vídeo de hoje, para ele não ficar muito longo, como eu disse a princípio, apenas essa parte, né, a construção de altares, como a ideia de demarcar a presença de Deus, que Deus estava naquele lugar, que Deus recebeu aquela oferta, que Deus fez aquela promessa, e havia então um lugar específico, um lugar determinado para isso. E ali então estava construído, edificado um altar. E depois, né, a gente vai ver a evolução disso, vamos ver no próximo vídeo, como depois dos altares que eram edificados pelos patriarcas, vem o tabernáculo, que se torna um lugar mais fixo, um lugar para todo o povo, e era o lugar, o local então de toda uma nação que estava surgindo, que estava sendo edificada ali pelo próprio Deus. Então espero que você tenha entendido essa primeira parte, que você comece a juntar depois os pontos, para você compreender exatamente, né, essa ideia que as pessoas ainda têm hoje, de que aquela casa, aquele prédio que nós nos reunimos, é a casa de Deus. E você depois vai tirar suas conclusões, né, com base bíblica, com o entendimento da Escritura, para você chegar à conclusão de onde é que Deus mora hoje. Quem é, de fato, a casa de Deus hoje? Será que é um altar? Será que é um prédio? Ou será que é outra coisa? Então, queridos, que Deus abençoe assim a sua vida. Eu espero você no próximo vídeo para dar continuidade. Vamos estar falando sobre o tabernáculo e depois chegando ao templo e ao Novo Testamento. Que Deus te dê sabedoria e entendimento para compreender a palavra dele e assim você conhecer melhor os propósitos de Deus e a vontade de Deus. Que Deus assim te abençoe e te guarde e até o próximo vídeo. Mas antes, queria também passar para a igreja uma informação sobre a nossa campanha, né, de missões estaduais que nós estamos encerrando. E o nosso alvo era de R$ 1.000, né, e nós alcançamos 1.461,20. Então, graças a Deus, conseguimos ultrapassar o nosso alvo e sabemos, né, que esse recurso ele é muito bem aproveitado pelos nossos missionários, pela nossa junta de missões estaduais, através do envio e manutenção de missionários e também através de projetos sociais que são mantidos pela nossa convenção, que tem abençoado muitas pessoas no nosso estado. Queridos, Deus abençoe a todos, continue em oração, continue buscando Deus na leitura da sua palavra e se cuide também, tá? E que Deus abençoe sua família, sua casa e te livre de todo mal. Deus abençoe, tenha um bom dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.